Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? Quem tá fazendo pão, coloca hashtag tô fazendo pão. E quem vai comer pão, coloca hashtag vou comer pão. Eu quero saber. Primeira coisa, não tenho intenção de ser nutricionista, mas eu sei um pouco sobre os fatores assim nutritivos, né, e os benefícios nutricionais do pão de fermentação natural. Então eu tô aqui para falar sobre isso exclusivamente. Se você tem algum problema de saúde, se você é nutricionista, eu não quero ser nutricionista, eu não tô falando aqui fazendo papel de nutricionista, eu tô falando o que eu sei sobre os benefícios nutricionais do pão de fermentação natural, beleza? Fica legal 100% integral? A pessoa faz dieta zero carbo. Dá para fazer, mas exige mais técnica, porque a farinha 100% integral não vai promover o desenvolvimento da rede de glúten como uma farinha branca, né? Ou como um mix de farinha branca e farinha integral. Você consegue fazer um 100% integral, mas vai exigir mais técnica e uma técnica um pouco diferente. E de qualquer forma, o pão 100% integral não significa zero carboidratos. Ele vai ter carboidrato, porque a farinha tem carboidrato. Ela é integral, mas ela tem carboidrato. Então eu falei que eu ia falar sobre essa questão mais nutricional do pão de fermentação natural. Inclusive, assim, quem vende o pão de fermentação natural ou nós que consumimos também, é importante a gente saber o que a gente está comendo. E ainda mais quando o alimento é o pão de fermentação natural, que tem muitas vantagens. Você consumir um pão de fermentação natural é muito melhor para a sua saúde do que se você consumir pão que é fermentado apenas por leveduras, que é o pão fermentado com o fermento biológico, fermento de padaria, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco por que o pão de fermentação natural é muito melhor para você, para sua saúde, do que o pão fermentado com leveduras. Cara, eu não sou nutricionista, mas eu entendo um pouco sobre os benefícios do pão de fermentação natural. E o meu objetivo aqui, além de dar dicas, né, para vocês aí, como fazer um pão legal, e a gente está aprendendo todo dia coisas novas, praticando, então é muito legal isso. Meu objetivo também é advogar para a gente comer mais pães de fermentação natural. E quem faz o pão poder também informar para os clientes, para os amigos, para os familiares, por que o pão de fermentação natural é melhor do que o pão mais rápido, que é o pão feito só com leveduras. Pão de fermentação natural é feito com levain, farinha, água e sal. Tô falando assim do pão básico, do pão rústico. Ele é um pão, ele pode variar demais, apesar de ter só esses ingredientes. Primeira coisa, né? O pão fermentado naturalmente tem um pH mais ácido. Ele tem um ambiente ácido que é criado pelo fermento natural por causa das bactérias ácido-láticas. Essas bactérias produzem ácido durante a fermentação e esse ácido vai ajudar muito em vários pontos. Um deles é baixar o índice glicêmico da massa. Durante a fermentação natural longa, a galera do levain vai se alimentar do açúcar, da farinha, do açúcar que está lá disponível, e a fermentação natural longa vai permitir que essa galera consuma esse açúcar, e quando a gente for comer o pão vai ter um índice glicêmico mais baixo. São várias questões técnicas que eu não sei de cor exatamente, mas o que acontece é que a fermentação vai promover um pão com um índice glicêmico mais baixo. O que é índice glicêmico mais baixo? O pão, né? Normalmente você come um pão de farinha branca fermentado rapidamente, você vai comer ele açúcar puro, né? Então assim, ele foi fermentado lá em 2 horas, você come, ele vai dar um pico de insulina no seu corpo, porque ele é um alimento com alto índice glicêmico. Um pão feito com fermentação longa e grãos integrais vai ter um índice glicêmico mais baixo, então ele não vai gerar esses picos de insulina tão dramáticos quanto o outro tipo de pão. Por isso, o pão de fermentação natural é melhor para você. Um outro ponto é o seguinte, que eu acho que é o mais legal de todos. Um pão de fermentação natural longa,
feito especialmente com um pouco de farinha integral, né, grãos integrais, vai ter muito mais micronutrientes disponíveis para a gente consumir. Aí eu vou explicar isso um pouco melhor, tá? O que que acontece? A farinha vem da terra. Na terra estão diversos minerais, nutrientes. E aí você fala assim, beleza, se a farinha vem da terra, eu faço pão com farinha, então naturalmente o meu pão vai ser mega nutritivo. Isso se você fizer um pão com fermentação natural longa. Por quê? Por causa das bactérias ácido-láticas. O que essas bactérias ácido-láticas são? Por que elas são tão boas, né? O que elas fazem? A farinha tem um monte de nutriente, só que ela também vem com ácido fítico. Esse ácido fítico impede que a gente absorva os nutrientes. Então, beleza, olha, eu tenho lá um monte de vitamina B, de cálcio, de ferro, de zinco, né, de um monte de coisa, e aí eu vou comer isso e eu não vou conseguir absorver um pão normal, um pão fermentado lá com leveduras. Só que se eu comer um pão fermentado com bactérias ácido-láticas, eu vou conseguir dessas bactérias produzirem o ácido, e nesse ambiente ácido eu vou conseguir também que esse ácido ative enzimas que vão consumir o ácido fítico. Essas enzimas, uma delas é chamada de fitase. Ela vai quebrar o ácido fítico. Quando ela quebra o ácido fítico, eu vou conseguir então consumir os minerais que estão na massa. Isso acontece num pão fermentado por bastante tempo, com fermentação natural. Isso não acontece num pão fermentado de forma rápida com leveduras, porque ele não tem bactérias ácido-láticas e não dá tempo de formar as bactérias. Então, o ácido fítico, cara, quando ele é reduzido pelas bactérias ácido-láticas, a gente então vai conseguir acessar uma série de micronutrientes, de minerais, tipo vitaminas, todas lá do complexo B, que fazem mega bem para a saúde. A gente vai ter acesso a outras vitaminas também. A gente vai ter acesso à vitamina K, ao cálcio, que é mineral, ferro, zinco, manganês, um monte de minerais que a gente não teria acesso se a gente não tivesse fermentado o nosso pão com levain e feito uma fermentação longa, aquela fermentação que a gente coloca na geladeira, deixa lá 12 horas, 14 horas fermentando. Se um cliente seu chegar para você e falar assim, então, pão é tudo igual, você vai chegar para ele e falar, não, não é. Aí você vai explicar essa questão do ácido fítico, que as bactérias ácido-láticas vão promover a quebra do ácido fítico por meio da fitase, né, que é uma enzima que é produzida, liberada. Então a fitase vai quebrar o ácido fítico e por isso você vai ter muitos minerais e muitas vitaminas que estarão biodisponíveis na massa do pão. Isso é um ponto mega importante. E isso é com a mesma farinha que você usaria num pão 100% integral feito com leveduras somente. Qual a diferença do 100% integral com levedura fermentado com levedura? Você está querendo dizer qual a diferença do 100% integral fermentado com o levain e o 100% integral fermentado somente com fermento biológico, né? Para você ter os micronutrientes biodisponibilizados na massa, você precisa que ela tenha bactérias ácido-láticas e você precisa que a sua massa seja fermentada longamente. Você só vai conseguir isso fermentando a sua massa com fermento natural. Mesmo que você faça uma fermentação longa com o fermento biológico, não vai ser a mesma coisa, porque o fermento biológico é feito com vamos dizer assim, eles isolaram a levedura Saccharomyces cerevisiae, eu acho, não é? Eles isolaram essa levedura e fizeram uma bomba de leveduras. Então, assim, não dá tempo de uma colônia de bactérias ácido-láticas se desenvolver em algumas horas de fermentação, mesmo que essa fermentação seja longa, entendeu? Então, por isso que é melhor você fazer fermentação longa com o levain, porque ele tem uma mistura de leveduras e bactérias. E ele vai te permitir fazer uma fermentação ainda mais longa, especialmente se você usar uma inoculação baixa, que é uma isca menor em relação à quantidade de farinha, tá bom? Como que você faz o fermento natural? O fermento natural é feito com água e farinha e mais nada. E tempo, paciência, não precisa colocar suco de fruta, não precisa colocar mel, não precisa colocar nada.
O que seria essa isca menor? Qual a proporção? Depende, né? Depende da sua receita. Tem proporções de 5% de fermento natural, de 3%. Tem gente que faz com 2%, né? Você pode fazer com 15%, pode fazer com 20%, com 10%. Tem gente que faz com 50%, vai depender do que você quer, vai depender da sua receita. Tudo vai ser afetado também. Quanto menos isca, mais tempo de fermentação você vai ter, tá? Ah, uma outra coisa. A galera fica com essa mania de falar que o glúten faz mal. Pão com farinha de trigo faz mal, porque farinha de trigo tem glúten e glúten faz mal. O glúten não pode ser consumido por pessoas que são celíacas, pessoas que realmente não podem comer glúten, senão elas passam muito mal, ficam muito doentes. Então você realmente, se tiver essa doença, não consuma glúten. E mesmo se você for comer um pão sem glúten, você tem que ver quem fez esse pão. Porque se a pessoa fez o pão sem glúten num local que ela prepara outras comidas com glúten, aí você vai ter problema também. Então é super importante prestar atenção nisso. Agora, o pão de fermentação natural pode sim reduzir aquele mal-estar, aquela coisa que dá na barriga da gente quando a gente come o pão que não é de fermentação natural, sabe? Assim, às vezes dá um gás na barriga, a gente tem dificuldade de digestão, que são sintomas assim de uma leve intolerância ao glúten. O pão de fermentação natural pode reduzir esses sintomas. Isso já é comprovado cientificamente. Eu estudei ano passado, eu fui para Londres fazer um curso com a Vanessa Kimball da Sourdough School. A Vanessa está fazendo um PhD em nutrição direcionado para pães de fermentação natural, com o objetivo de estudar a saúde da barriga da gente, né? Do trato gastrointestinal em relação ao fermento natural. É muito legal. Então, a gente conversou lá muito sobre esses aspectos nutricionais. E um desses pontos, né, além dessa questão da biodisponibilidade de nutrientes, tem essa questão da quebra da rede de glúten pela fermentação natural, pelo ambiente ácido do fermento natural. Então, se a gente faz uma fermentação super longa com fermento natural, esse ácido lático produzido vai também degradar a rede de glúten. Então, vai meio que pré-digerir a massa pra gente. Então, quando a gente come o pão de fermentação natural, a gente se sente muito melhor, a gente parece que nem comeu pão, né? Então você fala, nossa, eu não tenho gasto quando eu como pão de fermentação natural, minha barriga fica ótima, eu não sinto nada, eu não tenho azia, eu não tenho nenhum incômodo. Por isso, por causa da fermentação longa e por causa do ambiente ácido que é gerado pelas bactérias ácido-láticas. Então esse é um benefício maravilhoso. Quando alguém chegar para você e falar, eu não como glúten, porque glúten faz mal, você pode perguntar primeiro se a pessoa é celíaca. Se ela não for celíaca, você vai explicar para ela por que o glúten faz mal. Glúten, quando você mistura a farinha com água, o glúten começa a se formar. Eu já fiz um teste, já enxaguei a minha massa que teve uma boa formação de glúten, e o glúten parece uma alga, ele fica uma coisa meio amarronzada assim, e ele parece uma cola mesmo. O que acontece? Quando a gente come um pão que é fermentado de uma forma rápida, em 1 ou 2 horas, com um fermento de levedura, com aquela bomba de leveduras, não dá tempo de quebrar essa rede de glúten. Quando eu como um pão fermentado naturalmente, durante lá 16 horas, 24 horas, 48 horas, a minha rede de glúten vai ser degradada nesse processo de fermentação longa pelas bactérias ácido-láticas e pelas outras enzimas também, que entram em ação depois que a farinha mistura com a água. E esse processo, essa atividade enzimática e essa fermentação longa pelas bactérias ácido-láticas que vão promover a degradação da rede de glúten fora da nossa barriga. E aí quando a gente come o pão, a gente se sente muito melhor, porque a gente não vai ter que processar aquela cola que é o glúten. Então, mais um ponto a favor do pão de fermentação natural. Outra coisa importante, gente, farinha. Você vai escolher uma farinha de boa qualidade para o seu pão, porque você vai consumir esse pão. E se a sua farinha vier de um solo pobre em nutrientes, se o seu trigo for tratado com um monte de agrotóxico, você vai consumir tudo isso. Eu não acho que é frescura a gente falar, cuidado com a farinha que você escolhe para fazer o seu pão. Olha a procedência da farinha que você escolhe para fazer o seu pão.
Preferencialmente, a gente vai usar farinhas que tenham boa qualidade, que tenham uma boa quantidade de proteína, porque aí o nosso pão vai ter mais proteína e também vai facilitar a formação da rede de glúten. A gente vai colocar farinha integral no nosso pão, porque a farinha integral é a farinha feita com o grão inteiro moído. Então a gente vai ter muito mais fibra no nosso pão, a gente vai ter muito mais nutrientes disponíveis para fermentar e aí a gente ter esses micronutrientes biodisponíveis pra gente. Você não precisa fazer um pão 100% integral para ter um pão nutritivo. Você pode fazer um pão 40% integral, 30% integral, 50% integral. Até porque, se você fizer um pão 100% integral, você pode sim ter alguns problemas digestivos, especialmente se você não estiver acostumado a consumir tanta fibra de uma vez. Eu recomendo que você escolha farinhas de boa qualidade, as brancas, que elas sejam também de boa procedência, alto teor de proteína, se forem orgânicas, melhor ainda. E as integrais, se você conseguir farinhas orgânicas, maravilhoso. Farinhas mais recentemente moídas, farinhas moídas na pedra, muito melhor do que as farinhas moídas nesses grandes moinhos. A galera que moe na pedra faz uma seleção melhor dos grãos e a gente consegue então farinhas mais nutritivas. E por isso que você tem que tomar cuidado com qual farinha você faz o seu pão. Não é, eu tenho que usar farinha tal, porque aí meu pão vai ficar lindo, cheio de alvéolo, com a casca isso e aquilo. Isso pode acontecer também. Mas muito mais importante do que a beleza do pão é o valor nutricional do pão. O mais legal de tudo é você conseguir fazer um pão que tenha um valor nutricional maravilhoso e que também seja lindo, agradável de morder, né, de comer, que seja bonito, que você fique feliz e satisfeito. Mas só beleza por si só não é o objetivo, pelo menos não é meu objetivo. Eu tô aqui para melhorar a consciência que a gente tem sobre o pão que a gente consome. E isso tem tudo a ver com a farinha que a gente usa. Tem uma outra coisa que é muito legal, gente, sobre o pão de fermentação natural. O fermento natural, especialmente o fermento natural feito com farinha integral e o pão que tem farinha integral, vai também ter pré-bióticos, não probióticos, vai ter pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos são as bactérias que alimentam as bactérias probióticas que moram no nosso intestino. Então, o pão de fermentação natural, de fermentação longa, feito com farinhas integrais, não é 100% integral, não precisa ser, mas feito com farinhas integrais, vai ter uma quantidade legal de prebióticos que vai fortalecer as bactérias boas do nosso trato gastrointestinal. Então, quando a massa do pão chega no nosso intestino, as bactérias são, na verdade, alimentadas e fortalecidas pelo pão que a gente está comendo, de fermentação natural. Isso não é incrível? É incrível! Muitos estudos estão sendo feitos. A Vanessa, lá da Sourdough School, está participando desses estudos, está pesquisando muito sobre isso. E ela é a maior autoridade no mundo hoje de fermentação natural. E eu tenho muito orgulho de ter estudado com ela, eu sou amiga dela hoje, a gente conversa muito. Mas, cara, os aspectos nutricionais do pão de fermentação natural são, incomparáveis com os pães fermentados com leveduras. Então, mais um motivo pra gente comer o pão feito com levain, feito com farinha, com água, com sal e com muito amor, porque o amor realmente é o ingrediente mais importante aí de tudo isso. Muito obrigada, até a próxima, tchau pra vocês, boa noite.